estaremos meditando na palavra do Senhor. Texto de 1 Crônicas, capítulo 21. Louvado seja o Senhor. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Lerei a partir do versículo 16. Louvado seja o Senhor. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. E então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos, amados irmãos, a partir deste momento, meditando neste texto da palavra de Deus. Um momento na vida do rei Davi, do grande rei Davi, homem escolhido por Deus para a tarefa de estar liderando sua nação, seu povo. Davi foi escolhido por Deus quando ninguém o conhecia. Veio do anonimato, ninguém conhecia Davi. Um simples pastor de ovelhas foi tirado do pasto, do meio das ovelhas. E Deus concede a honra a este moço de assentar-se no trono da nação de Israel para liderar o seu povo. Deus testificou de Davi
acerca do que havia no coração de Davi, a maneira e a forma como Davi adorava o Senhor com todo o seu coração. E Deus disse acerca de Davi: achei a Davi um homem segundo o meu coração, bendito seja o Senhor. E Davi então foi guindado, amados irmãos, ao posto máximo da liderança de Israel, rei sobre todo Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no extremo sul da nação de Israel. Começou Davi a reinar, e Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Deu vitória sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos, que não eram poucos, mas Deus fez com que Davi prevalecesse sobre todos eles. Deu riqueza, deu fama, ao ponto de o nome de Davi ser conhecido por toda a terra em seus dias. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi, amados irmãos, a princípio estava correspondendo ao anseio de Deus, ao querer de Deus, levando o seu povo no caminho da adoração ao Senhor. É de responsabilidade de Davi a instituição dos levitas no templo. Louvado seja o nome do Senhor. A escalação desses levitas por turnos, os porteiros, os cantores, aqueles que tocavam instrumentos musicais na adoração ao Senhor. Tudo ideia de Davi, tudo trabalho de Davi, bendito seja o nome do Senhor. E Davi, amados irmãos, ele vai seguindo os seus dias, fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, amados irmãos, na primeira ocasião, no capítulo 12 de Samuel, o segundo livro de Samuel, tem o primeiro deslize de Davi, mas ele recebe o perdão do Senhor, ele se arrepende, se quebranta e Deus o perdoa. E ele continua a sua caminhada, colhendo frutos, é claro, consequência do seu erro, do seu pecado, mas continua na presença do Senhor, continua sendo um servo leal a Deus, fiel ao Senhor. Jamais Davi, em tempo algum da sua vida, se deu à idolatria ou se prostrou diante de outros deuses. O Deus de Davi era o Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quando chega nesse capítulo, amados irmãos, já para o final do seu reinado, Davi, irmãos, é tentado por Satanás. Satanás o tenta e consegue colocar, irmãos, no coração do piedoso Davi, do temente Davi, do obediente Davi, um sentimento, irmãos, que nós devemos combater. Estamos atentos, estamos alertas em relação ao sentimento de orgulho por nossas realizações, por nossas conquistas, por aquilo que conseguimos adquirir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos sempre estar atentos para que em nenhum momento Satanás consiga fazer penetrar dentro do nosso coração o orgulho, a soberba, o se achar forte, poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O pensar que as conquistas que nós alcançamos é por causa da nossa inteligência, da nossa capacidade. Deixar de dar glória a Deus, deixar de prestar honra, adoração a Deus por aquilo que Ele nos concede. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é um perigo, queridos, o orgulho. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Davi permitiu, ao ser tentado por Satanás, que este sentimento adentrasse dentro do seu coração. No livro de Provérbios, amados, nós vemos que esse sentimento de orgulho, ele se encontra no topo da lista de pecados que Deus abomina.
Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, na sua sapiência, na sua sabedoria, ele afirma que o orgulho precede a queda, a ruína. Louvado seja o Senhor. Um certo escritor cristão, por nome William Barclay, ele diz que o orgulho é o solo em que crescem todos os outros pecados e a fonte de todas as outras transgressões. Louvado seja o Senhor. Cuidado, querido, eu e você precisamos ter muito cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi, irmãos, a olhar a imponência do seu reinado, a grandeza, a riqueza, o poderio militar, ele cede à tentação e ele coloca no seu coração em realizar um censo. Ele queria saber do seu poderio militar, quantos soldados ele tinha à sua disposição. Eram muitos, bendito seja o Senhor. E Davi, amados irmãos, chama Joabe, que era o seu general, e ordena a Joabe que percorra as terras de Israel, as cidades de Israel, fazendo um levantamento, um censo. Ele queria saber a quantidade de soldados que ele tinha à sua disposição. É interessante notarmos que Joabe, irmãos, não era um homem muito convertido a Deus, não era um homem muito temente a Deus, era um homem que durante a sua vida fez muitas coisas erradas. Mas interessante observar que isto não caiu bem no coração de Joabe. Ele disse: meu Senhor, para que isso? Que necessidade temos disso? Bendito seja o nome do Senhor. Não são todos teus servos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi insistiu, Davi persistiu. A palavra de Davi predominou sobre a palavra de Joabe. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante observarmos aqui, queridos, que quando nossos olhos espirituais são cegados, aleluia, as pessoas que estão do nosso redor olham e veem que estamos errando, que estamos nos desviando da reta justiça, e muitas vezes vem nos aconselhar, abrir os nossos olhos, bendito seja o nome do Senhor. Porém, aleluia, em certas ocasiões a pessoa está tão cega, irmãos, que não dá ouvido, que fecha os ouvidos aos conselhos recebidos por quem o ama, por quem quer o seu bem, e evita muitas vezes até a pessoa, bendito seja o Senhor. Mas ao fazer e a insistir no erro, no pecado, transgride contra o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Joabe, como era um general a serviço do rei, ele obedece. Ele sai, demora 10 meses para percorrer toda a terra de Israel, e ele vem então, entrega o resultado do censo. A Bíblia diz, amados irmãos, que ele não fez o levantamento nem da tribo de Levi e nem da tribo de Benjamim, porque se sentiu culpado naquilo que estava fazendo, pesou no seu coração, foi abominável a Joabe aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava realizando. Bendito seja o Senhor. E quando Davi, irmãos, recebe o resultado do censo, ele cai em si e percebe então que havia falhado mais uma vez, que havia pecado, que havia transgredido, aleluia, contra o Senhor. Fazer o censo não era o pecado era o motivo pelo qual Davi mandou que o censo fosse realizado. E aí então Deus envia um profeta para, irmãos, confrontar Davi, o profeta Gade. E
quando Gade chegou perto de Davi para o confrontar, bendito seja o Senhor, a Bíblia diz, irmãos, que Deus permitiu que Davi escolhesse o seu castigo. Que castigo que ele queria? Deus deu 3 opções para Davi: a fome na terra, uma derrota militar, perseguição dos seus inimigos, ou a peste. E aí Davi então, ele confessa para Gade: estou em grande angústia, caia eu pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Davi preferiu ser castigado, ser punido pelo Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, porque ele enxergava em Deus um Deus misericordioso. Louvado seja o Senhor. Esse mesmo Davi, irmãos, havia confessado em um salmo que os seus inimigos eram tão fortes, eram tão poderosos, que se Deus não o livrasse, se Deus não o guardasse, eles teriam engolido Davi vivo. E Davi, quando recebe, irmãos, estas 3 opções do Senhor, ele diz: de maneira nenhuma, de forma nenhuma caia eu nas mãos dos homens, eu quero cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que o meu Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É misericordioso, a sua misericórdia é grande, aleluia. Ela se renova a cada manhã da nossa existência. Grande é a misericórdia do Senhor, e nós, queridos, vivemos debaixo desta misericórdia, a misericórdia do Senhor. Quantas vezes falhamos, quantas vezes permitimos, amados, que sentimentos maus adentrem dentro do nosso coração. Quantas vezes damos, aleluia, ouvidos à voz do nosso adversário, fechamos os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo e falhamos, aleluia, e caímos. Mas, irmãos, quando nos arrependemos, encontramos em Deus misericórdia, favor. Quantas vezes Deus tem nos levantado, quantas vezes Deus nos tem erguido, nos tem colocado de pé, porque a sua misericórdia é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, no seu lar. Você é fruto da misericórdia do Senhor. Nós somos alvo da misericórdia do Senhor. É a causa, disse o profeta Jeremias, de nós não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor. Louvado seja o Senhor. E por ter escolhido a 3ª opção, dia seguinte, irmãos, Deus enviou a peste sobre Israel. Nesta ocasião, morreram 70.000 pessoas. Eu estava lendo esse texto, amados irmãos, e é impossível nós não pensarmos no momento que nós estamos vivendo. Louvado seja o Senhor. De repente, no dia seguinte, a peste estava no meio do povo. 70.000 homens e mulheres morreram naqueles dias. Foram 3 dias de pestes. Deus, amados irmãos, é um Deus de amor. Deus é amor. Aleluia. Não há ninguém que ame mais do que Deus. Não existe sentimento de amor maior do que o de Deus. Aleluia. O amor de Deus é incontestável. Ninguém pode negar. É um amor imensurável, insondável. Aleluia. Ama tanto que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Ninguém conteste o amor de Deus. Aleluia. Ninguém duvide do amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Porém, queridos, nós não podemos nos esquecer, aleluia, que Deus é um Deus que ama a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E contemple, irmãos, todas as obras que é feita debaixo deste céu. E o homem, irmãos, ele, aleluia, vai pelo seu caminho de desobediência, de rebeldia, afronta Deus de tudo quanto é jeito.
se afunda no pecado, na transgressão. Nós vivemos em uma geração, no meio de uma geração assim, rebelde, afrontando a Deus a toda hora, a todo instante. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus, quando se levanta para julgar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o homem não subsiste, o homem não suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou um julgamento à cidade de Sodoma e Gomorra, queimando todos os habitantes daquela cidade. Deus enviou um julgamento à geração antediluviana, aleluia, sucumbindo todas aquelas pessoas no dilúvio. E estas coisas que nós estamos vendo em nossos dias, irmãos, com certeza, pode ter certeza disso, é a mão de Deus, é a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, são julgamentos de Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. E Deus, amados irmãos, quando se levanta para julgar, o homem não consegue suportar. Um vírus invisível a olho nu coloca o mundo, irmãos, de cabeça para baixo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há uma outra explicação, queridos. Não existe uma outra explicação. Aleluia. Deus não está ausente. Deus não é um Deus, amados irmãos, insensível, que fecha os seus olhos, aleluia, para aquilo que o homem faz e comete. Não. Deus é longânimo, é misericordioso. Ele dá tempo ao ser humano para que se arrependa. Bendito seja o Senhor. Mas quando Deus vê que chegou no limite, Deus vem para julgar. Louvado seja o Senhor. E aquela geração dos dias de Davi está sendo julgada, está sendo punida, disciplinada pelo Senhor. E Davi então se desespera, irmãos, a olhar, e Deus abrir os seus olhos e ele ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre Jerusalém. E Davi então se prostra, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus. Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostram sobre os seus rostos, se humilham, se quebrantam, porque a única forma de reverter esta situação é se prostrando, é se humilhando, aleluia, é se quebrantando, é reconhecendo que somos, aleluia, pecadores, é reconhecendo, amados, os nossos erros, que nós alcançamos o favor e a misericórdia do Senhor. Davi era um homem, irmãos, que tinha, aleluia, uma noção espiritual elevada. Ele conhecia Deus, ele sabia a quem servia, ele sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Davi não tinha, irmãos, aleluia, nenhuma dificuldade de se quebrantar, de reconhecer seus erros. Nunca se levantou contra um profeta que veio repreendê-lo, como outros reis assim fizeram. Mas quando recebia a repreensão de um profeta, mesmo na condição de rei soberano, ele se prostrava, reconhecia que não era o profeta que estava falando, mas era Deus que estava entregando a palavra, entregando a mensagem. E ele então se quebrantava, se humilhava, e Deus então estendia as suas mãos e o recebia e o perdoava. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, aleluia, Davi nos dá, irmãos, um grande exemplo de como se portar diante do Senhor. É nos quebrantando, é nos humilhando, é reconhecendo as nossas limitações, aleluia, que nós realmente falhamos, erramos, e que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, que alcançamos o favor de Deus. Prostrados, arrependidos, cobertos de panos de saco, em sinal de humilhação, lá estava Davi e os anciãos. Louvado seja o Senhor. E aí então Deus, ao vê-los desta forma, ordena que o anjo pare, cesse, aleluia, basta, retira a tua mão, para de ferir a terra. Irmãos, bendito seja o Senhor.
Nós devemos clamar a Deus, queridos. Nós devemos, como igreja do Senhor, interceder e interceder muito pelo quadro atual que nós estamos vivendo. Sinceramente, irmãos, sinceramente, bendito seja o Senhor, se Deus não estender as suas mãos, eu não estou vendo luz no final do túnel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se Deus, queridos, não fizer como fez aquele dia, ordenando ao anjo que retirasse a sua mão, que parasse de ferir a cidade, bendito seja o Senhor. Eu não vejo, irmãos, aleluia, tão cedo a solução desse problema, e muita gente ainda vai morrer. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós, como igreja, irmãos, aleluia, devemos parar de usar a internet para estar ferindo uns aos outros, aleluia, acusando uns aos outros. É hora de orar, queridos, é hora de clamar ao Senhor, é hora de se vestir de saco, aleluia, e de se prostrar aos pés do Senhor, rogando misericórdia de Deus, rogando o favor de Deus, porque, amados irmãos, o negócio está feio. Bendito seja o Senhor, aleluia. O momento é, irmãos, de muita e de séria preocupação. Se esse vírus, irmãos, fosse extinguido hoje e acabasse essa peste, bendito seja o Senhor, ainda assim, aleluia, as consequências disso seriam vividas por aqueles que já perderam seus empregos. Bendito seja o Senhor. Um desemprego imenso já está entre nós. Imagina se isso perdurar, imagina se isso continuar acontecendo aí por 2, 3 meses. O que será do mundo? Louvado seja o Senhor. É hora de clamar, querido, é hora de buscar ao Senhor, é hora de clamar a misericórdia do Senhor e pedir ao Senhor: Deus, ordena que o anjo, aleluia, recolha a sua mão. Ordena, Senhor, aleluia, que esta praga, esta peste cesse. Bendito seja o Senhor. A igreja tem, irmãos, aleluia, a graça de Deus para fazer isso. Nós temos a autoridade de Deus para fazer isso. A intercessão, cabe a nós orarmos, cabe a nós intercedermos, cabe a nós nos humilharmos, aleluia, debaixo da potente mão do Senhor, para que Deus mude o quadro atual. Louvado seja o Senhor, porque só Deus, irmãos, só Deus, os homens não vão dar conta disso não, querido. Louvado seja o nome do Senhor, não vão dar conta. Eles estão alarmados com a forma, com a facilidade com que esse vírus se propaga. Louvado seja o Senhor. E existem muitas pessoas que já estão contaminadas, mas são assintomáticas, não sabem que estão com o vírus e estão propagando o vírus. Louvado seja o Senhor. Como reter isso, irmãos? De que maneira? Eu só vejo uma saída, eu só vejo, aleluia, poder em Deus para dizer um basta. Que nós possamos, irmãos, estar aos pés do Senhor em oração. Aleluia, compete a nós, irmãos, como igreja, compete a nós, como povo de Deus, aleluia, orarmos, clamarmos, intercedemos ao Senhor, aleluia. Não é porque ainda não nos atingiu que nós, irmãos, vamos ficar despreocupados, não, aleluia. Olhemos e vemos, aleluia, a quantidade de pessoas que estão morrendo por dia. Vamos nos sensibilizar com isso e vamos clamar, suplicar ao Senhor, para que Deus, Ele sim é poderoso para dizer um basta a esse mal. Bendito seja o nome do Senhor. E aí então, irmãos, Deus fala com Gade, o profeta, e ordena que Gade diga a Davi para erguer um altar e oferecer a Deus um sacrifício, para que aquele mal terminasse, cessasse. Ele então vem Davi, bendito seja o Senhor, e Deus diz: olha, lá na eira de Jordão, o Jebuseu, construa um altar, erga um altar e ofereça um sacrifício
para que a perse termine, bendito seja o Senhor. E lá vem Davi, e quando Ornã olha para Davi, Ornã também vê o anjo. A Bíblia diz que ele viu o anjo e se escondeu com seus 4 filhos, amedrontados, temerosos com a visão. E Davi veio ter com Ornã e pediu a Ornã a eira, para que ele pudesse edificar ali o altar e sacrificar ao Senhor. Aleluia. E aí então Ornã, irmãos, para satisfazer, para agradar ao rei, diz: Davi, está tudo aí, a terra, te dou os bois, a lenha, para você fazer o sacrifício, tudo te dou tudo para você, ofereça a Deus sacrifício. E Davi então, louvado seja o nome do Senhor, ele faz uma declaração importante, irmãos, uma visão extraordinária de Davi, uma visão espiritual maravilhosa. Ele diz: não, você está me dando tudo, mas não quero não, eu quero pagar, eu quero comprar esta eira, e tudo aquilo que eu vou usar no sacrifício, porque não vou tomar o que é teu para o Senhor. Aleluia, porque de forma nenhuma, de maneira nenhuma, eu quero oferecer ao meu Senhor um holocausto que me não custe nada, sem custo. Glorificado seja o Senhor. E aí então, amados, Davi pagou pela eira, pagou pelos bois, pagou pela lenha, edificou um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou ao Senhor. E quando Davi, irmãos, aleluia, ergue o altar e começa a sacrificar, a Bíblia diz que Deus do alto dos céus respondeu, aleluia, com fogo. Desceu fogo do céu sobre o altar do holocausto. Bendito seja o Senhor. Deus estava dizendo: estou recebendo o sacrifício, aceito o sacrifício, recebo o sacrifício. E a resposta de Deus veio em forma do fogo que desce do céu. Era desta forma, era desta maneira que Deus evidenciava a aceitação a um ofertante, alguém que comparecia diante do Senhor para oferecer algo, um sacrifício. Notem, aleluia, um sacrifício com preço, com custo. Aleluia, desse sacrifício Deus se agradou, Deus recebeu, enviou o fogo do céu. Aleluia, bendito seja o Senhor. Como a dizer, recebo, aceito. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus então opera naquele dia e ordena que aquela perse termine, cesse. Acabou a doença, acabou a enfermidade. Deus atendeu e recebeu a oferta de Davi. Louvado seja o Senhor. O que nós queremos nesta noite evidenciar nesse texto é, irmãos, oferecer a Deus um sacrifício que nós, amados irmãos, realmente venhamos a sacrificar. Custo, ou seja, com preço. O autor da Bíblia pentecostal, ao comentar este texto, ele diz: olha, evangelho que não custa nada, também não vale nada. Bendito seja o nome do Senhor. O que é para nós, esta afirmação, ela é muito importante, irmãos. Davi se negou a oferecer a Deus um sacrifício, um holocausto sem custo. Não vou tomar o que é seu e oferecer para Deus, sem custo nenhum, sem me custar nada, sem sacrifício nenhum. Bendito seja o Senhor. Não quero pagar. Sacrifício tem que ter custo, tem que ter preço, e eu quero pagar pelo preço, para ser aceito pelo Senhor, para ser recebido pelo Senhor. Aleluia. Em certo dia Deus pediu um sacrifício para Abraão, e quando Deus pede a Abraão um sacrifício, ele pede logo o filho. Olha, vá até o Moriá,
e ofereça ali Isaque, teu filho, aquele que tu ama, em sacrifício diante de mim. Bendito seja o Senhor. Sacrifício com custo. E que custo? Abraão amava Isaque, era o filho único dele, filho da promessa. E Deus pede a Abraão: vá até o Moriá e ofereça ali o teu filho, o teu único, aquele que tu ama. Ofereça a ele em sacrifício perante a minha face. Bendito seja o Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que no mesmo lugar que Abraão oferece no seu coração, é nesse mesmo lugar que Davi está erguendo este altar e oferecendo a Deus esse sacrifício que lhe custou. Bendito seja o Senhor. E aí no Moriá nós temos a ligação de Abraão, de Davi e de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí então, amados, chama-nos a atenção. O que seria para nós, irmãos, oferecer a Deus um sacrifício com preço, com custo? Bendito seja o Senhor. O que seria para nós nos nossos dias esta palavra, em que ela nos toca? Aleluia. O preço, amados irmãos, que se paga por existir dentro de nós. Pagamos um preço, irmãos, para servir ao Senhor. Pagamos um preço. Louvado seja o Senhor, para sermos fiéis a Deus, para servirmos ao Senhor em meio a uma geração perdida, corrompida. Ser servo de Deus, pagamos um preço. Que preço que nós pagamos? Que preço é esse que nós pagamos? Bendito seja o Senhor. Primeiro, o preço que nós pagamos por existir, irmãos, dentro de nós uma natureza que se inclina ao mal, ao pecado. Ter que combatê-la diariamente, negando suas vontades, é custoso, é trabalhoso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Dentro de nós uma natureza que tem uma inclinação forte para o pecado, e nós temos que combatê-la diariamente, negando os seus desejos, negando suas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós chamamos da luta interior, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Está dentro de nós, irmãos, esta batalha, esta luta diária, luta de todo dia. A carne se inclinando para um lado, o nosso espírito nos levando para o outro. É um combate feroz dentro de nós. O próprio Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, disse o Senhor, está pronto, mas a carne é fraca. A sua tendência é para o mal. Bendito seja o Senhor. E o preço que a gente paga, irmãos, todo dia, é a tal da renúncia, que o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. É o preço que nós pagamos para servir ao Senhor. Aleluia, por amar ao Senhor. Aleluia, mortificar a nossa carne, reduzi-la à servidão, andando em espírito para não cumprir a sua vontade. Aleluia, certo que nesta luta, irmãos, nós temos a inestimável ajuda do Espírito Santo do Senhor, que nos dá capacidade, que nos fortalece. A Bíblia diz: andar em espírito, e aí você não cumprirá os desejos da carne. O Espírito Santo, irmãos, é que nos dá esta capacidade de vencermos o mal, de vitoriarmos sobre o pecado. Mas que a luta existe, que é custoso, que é trabalhoso, todo dia, todo instante, nos nossos dias, nós lutamos, amados, para servirmos ao Senhor, corpo, alma e espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, o preço de ser uma voz que destoa de uma sociedade afundada no pecado. Uma voz que condena o pecado,
que confronta as atitudes contrárias àquilo que foi estabelecido por Deus através da sua palavra. Nós somos esta voz destoante dos demais. Louvado seja o Senhor, porque condenamos o pecado, condenamos a transgressão, as atitudes que o mundo, irmãos, toma em relação ao modo de viver a sua vida. Aleluia. A igreja do Senhor, ela, irmãos, contesta, ela desaprova, ela condena o pecado, e nós pagamos um preço por assim sermos. Aleluia, bendito seja o Senhor. Muitas vezes somos desprezados, outras vezes, amados irmãos, somos ridicularizados por pregarmos a palavra do Senhor. Nossos dias, alguns temas atuais que o mundo abriu suas portas e que aceita de uma forma, aleluia, sem nenhuma restrição, a igreja continua pregando contra estas coisas. É uma voz que destoa. Somos diferentes, irmãos. Nós não somos do mundo, nós não temos a mesma linguagem do mundo, os mesmos costumes do mundo, a moral deste mundo não nos serve. Somos realmente uma voz destoante, aleluia, da multidão. Bendito seja o nome do Senhor. E por sermos desta forma, pagamos o preço. Aleluia, pagamos o preço. Como Sadraque, Mesaque e Abdênego apagaram naquele dia em que se permaneceram de pé, não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, e por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente. Uma voz destoante. Bendito seja o nome do Senhor. Uma voz de reprovação ao mal, ao pecado, porque nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus, pelo sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o preço de se estar em uma guerra declarada contra o inferno. Guerra travada, sem tréguas, que faz com que você precise estar em constante vigilância para não ser surpreendido pelos ataques do inimigo. Estamos em guerra, irmãos, em uma guerra espiritual, e como estamos em guerra, não podemos dormir, não podemos cochilar, não podemos nos distrair. Quem está em guerra, em peleja, tem que estar alerta, atento, porque a qualquer momento o inimigo pode vir lançar suas setas inflamadas contra nossas vidas. Por isso pagamos o preço, porque estamos travando uma guerra sem tréguas, aleluia, sem descanso contra o inferno. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas graças a Deus o Senhor nos tem dado vitória. A Bíblia diz: olha, resiste firme na fé e Ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Travamos sim uma guerra, estamos em guerra, irmãos, contra o mal, contra o inferno, mas o Senhor tem nos dado vitória, temos tido vitória, temos sido abençoados pelo Senhor, aleluia. Não estamos, amados irmãos, sendo influenciados pelo mal, influenciados pelo maligno, não, pelo contrário, nós somos fortalecidos pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e a força que vem, o poder que vem do Senhor nos tem garantido vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, o preço de ser perseguido, de ser visto como uma pessoa intolerante, fanática. Esse crente é um chato, é intolerante, é fanático. Mas por que ele é fanático? Porque não se ajunta, não se mistura, aleluia, quer ser melhor. Só Ele é santo, só Ele vai para o céu. Quem já não ouviu isso, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que isso? Por que pagamos este preço? Porque queremos viver uma vida, irmãos, que agrade ao Senhor, obedecendo a Deus,
obedecendo a palavra do Senhor. Ora, irmãos, de que maneira não seremos perseguidos se nós vivemos num mundo totalmente contrário à vontade de Deus, num mundo que vive, aleluia, ao léu, irmãos, sem regras, sem limites. E aí vem a igreja do Senhor, pregando uma vida de consagração, pregando uma vida de separação, pregando uma vida de santidade. Bendito seja o nome do Senhor. E aí começamos a ser vistos, amados, com olhares de reprovação por parte daqueles que estão lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, para finalizar esta mensagem, esta palavra, aleluia, vale a pena pagar esse preço, vale a pena, irmãos, servir ao Senhor, vale a pena ter uma vida de santidade, de consagração, vale a pena condenar o mal, se afastar do pecado, viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia garante para mim e para você que vai haver uma recompensa. O apóstolo São Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, haverá uma recompensa pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelo preço que você está pagando para servir ao Senhor, para permanecer fiel ao Senhor. Às vezes até dentro da tua família, pessoas que te criticam, aleluia, que zombam, que perseguem, bendito seja o nome do Senhor, que não entendem, aleluia, aquilo que você fala, a forma como você vive, e que vive, aleluia, ao teu redor, tentando fazer com que você deixe de obedecer ao Senhor. Às vezes até dentro do lar, até dentro da família isso acontece, mas vale a pena permanecer, vale a pena seguir, vale a pena pagar o preço, porque, irmãos, quando chegamos na presença do Senhor, todo o trabalho será recompensado, tudo aquilo que nós fizemos aqui será recompensado pelo Senhor. Todo esforço, toda dedicação, aleluia, que você faz nesta vida para servir ao Senhor, quando você chegar lá do outro lado, o Senhor estará, irmãos, de braços abertos para te receber, para te recompensar, aleluia. E não tem ninguém, irmãos, melhor do que Deus, aleluia, para recompensar o trabalho, o esforço dos seus filhos. O Senhor vai te dizer naquele dia: olha, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. O apóstolo Paulo diz que aquilo que passamos aqui, aquilo que sofremos por aqui, a tribulação que vem sobre nós, as dificuldades, as lutas, as perseguições, as calúnias, as críticas, nada disso se compara com a glória que nós teremos no céu, com a presença do Senhor, aleluia, perto de nós, recompensados com o nosso corpo glorificado, viveremos eternamente na presença do Senhor. Vale a pena, querido, se o teu sacrifício está, aleluia, te exigindo um preço alto, bendito seja o nome do Senhor, saiba pagar esse preço, aleluia, continue sendo fiel ao Senhor, porque quando Jesus retornar, Deus te recompensará. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho é assim mesmo, irmãos. Evangelho exige de nós fidelidade a Deus, exige de nós dedicação, esforço. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação é nos dada graciosamente. Ninguém paga para ser salvo. O preço foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Porém, irmãos, manter, conservar esta preciosa bênção que Deus nos deu, é aí que vai, irmãos, o esforço, a dedicação, é aí que nós pagamos o preço. Porque, amados irmãos, há um mundo nos afligindo,
nos perseguindo, lutamos contra o mundo, lutamos contra a nossa própria carne, lutamos contra o Deus desse presente século. Bendito seja o Senhor. E isso, irmãos, emana da gente cansaço. O vigor muitas vezes, aleluia, se perde, e muitas vezes o cansaço vem, mas, irmãos, aleluia, a presença do Senhor na nossa vida tem renovado as nossas forças. Lá no profeta Isaías ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e de glória em glória, de vitória em vitória, nós vamos chegando e nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos dê esta força, esta graça de estarmos sempre oferecendo ao Senhor um sacrifício que agrade a Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diz Paulo: este é o vosso culto racional, com entendimento. Bendito seja o Senhor. Um sacrifício vivo, o nosso corpo, irmãos, consagrado, santificado ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dê graça, nos dê força para permanecermos vivendo, irmãos, da presença de Deus, sendo fiéis ao Senhor até o final da nossa vida por aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.